Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, dia 10 de fevereiro, nós estamos nessa quarta-feira desse ano de 2021. Hoje, em comunhão com a igreja, nós celebramos Santa Escolástica, pedindo a ela que interceda por todos nós. E o Evangelho, continuação do discurso de Jesus com os fariseus e doutores da lei do dia de ontem, sobre a questão da pureza, que está no capítulo 7, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, logo longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa poderá torná-la impura? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isto é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, Jesus, em dois momentos hoje, ontem ele teve um confronto com os fariseus e doutores da lei, e hoje ele inicialmente chama uma multidão. Essa multidão ainda está protegendo Jesus contra o ataque dos fariseus e doutores da lei. Então, o que nós temos no contexto da vida de Jesus? Jesus está anunciando o reinado de Deus. É bom a gente lembrar as primeiras palavras dele no Evangelho. O tempo já se completou, o reinado de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. São as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, que está tentando dizer para nós quem é Jesus. Nós tivemos ontem esse confronto de Jesus, porque os fariseus e doutores da lei estavam preocupados com os rituais de alimentação, porque não lavar a mão e comer o alimento sem lavar as mãos significava que você se tornava impuro, e se você se tornava impuro, você não tinha a bênção de Deus, você tinha que se purificar. É sempre esse ritual do puro e do impuro. E aí os fariseus, preocupados com a alimentação e os rituais de alimentação, Jesus nos convida, fala assim: olha, vocês têm uma hipocrisia aí. Ele coloca o mandamento de honrar pai e mãe, em que eles, para sair da obrigação de ser responsáveis pelos pais na velhice, criaram uma nova regra, o Corban, que é oferecer o seu dinheiro para o templo. Então isso enriquecia o templo e abandonava os pais. Há pessoas que fazem isso, Há pessoas que tiram o dinheiro da própria família para entregar para a igreja a qual frequenta, para dar para certas pessoas, em nome disso. Quer dizer, tira o dinheiro para sustentar a própria família, e isso é o que Jesus questionava. A pessoa: não, o mandamento de Deus é que você cuide dos seus pais, não deixe eles passarem fome, não deixe passar necessidade. Não estamos falando de obediência, nem de afeto, nem de carinho, nem de boa convivência, estamos falando de cuidado mesmo, de zelo, de não jogar o pai ou a mãe na rua para que eles passem fome. E nesse mesmo contexto nós temos o Evangelho de hoje. Esse primeiro momento, Jesus chama a multidão. Escuta, vocês estão preocupados com rituais de comida? Eu quero dizer para vocês que o puro e o impuro não está no modo que você come, está dentro daquilo que você tem no seu coração. É isso que determina.
Não é o fato de você comer que vai fazer com que você se torne uma pessoa pura. Seria o mesmo assim, se eu comer sem lavar as mãos, eu sou uma pessoa que não presta, viu? Sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa má. E Jesus diz que não é isso não. Não é isso, todos os alimentos são puros. O que faz, o que a gente coloca dentro para nós, da alimentação, e ele usa até uma comparação, por isso, olha, aquilo que você come vai para o estômago, depois vai para a fossa, mas não é esse o lugar. O que determina se eu sou um ser humano que presta ou não presta, é o que eu tenho no meu coração. Então não é o que entra, é o que sai do meu coração. E aí Jesus coloca, todos os alimentos são puros, mas nos convida a olhar para o coração. É bom a gente lembrar que na Bíblia, coração não é o local só dos sentimentos. As entranhas seria o local dos sentimentos, as entranhas nossas seria. Mas o coração é o local da consciência. Tanto que Jesus diz, o Evangelho diz, que Jesus irá revelar os pensamentos de muitos corações. Então é dentro do coração que nasce a minha consciência e que eu tiro e apresento ao mundo aquilo que eu tenho dentro de mim. Se tem coisas boas ou ruins. E ele faz uma lista enorme de coisas aí que, pois olha, é do coração de vocês que saem essas coisas, viu? E olha a lista, viu? Imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que o tornam impuro. São atitudes que nascem do nosso coração em que a gente oferece isso ao próximo. Quando eu cometo injúria, quando eu cometo imoralidade, quando eu cometo roubos, quando eu cometo essas coisas desmedidas, descontroladas, em que eu passo a produzir coisas más no mundo. É bom a gente lembrar que Jesus já teve os confrontos com o demônio e com os espíritos maus, mas os espíritos maus e o demônio precisam de um corpo, tanto que no encontro com um homem lá, em que os espíritos maus se apresentaram como legião, eles pediram para que fosse para os porcos. Porcos são animais impuros e eles se matam jogando lá. Então nós temos esse Jesus que agora está dando uma orientação, primeiro para uma multidão, depois em casa, aí nós temos o movimento novamente de Jesus. Jesus vai se afastando da sinagoga, lugar do confronto com a religião. Em casa é o local em que Jesus tem mais liberdade e ele fala às claras para os seus discípulos, que é diferente do discurso dele para a multidão. Quando Jesus fala um discurso para uma multidão, ele está dizendo e passando o ensinamento que serve para todos. Agora, quando ele está com seus discípulos, aí ele está falando para aqueles que estão de dentro, que é o mundo nosso. A gente às vezes fala para aqueles que estão dentro da nossa paróquia, mas a paróquia de vez em quando tem que falar para o mundo todo, para a cidade inteira. Então existem momentos que a gente tem que falar para as multidões, existem momentos que a gente tem que falar mais próximo com aqueles que estão junto da gente, que é o que Jesus faz. Eles questionam por que disso e Jesus diz, olha, vocês estão preocupados com esses rituais de pureza, do puro e do impuro, viu? Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm que olhar para a consciência do coração de vocês. E é daí que nasce, é dessa consciência no coração de vocês que nascem as coisas más, que nascem as coisas ruins, que estraga a vida. A gente sempre tem que lembrar que a injustiça, ela é produzida pelo ser humano. Existem situações que são más, ou situações que geram dor, dificuldade, mas que não têm o dado da maldade. Quer dizer, um terremoto não tem uma maldade, é um fenômeno da natureza que gera sofrimento, gera dor, gera situações ruins. Agora, existem situações más que nós que produzimos, é o ser humano que produz. Um roubo, por exemplo, é uma situação ruim. Usar da máquina do mundo em benefício próprio é uma atitude ruim. Desrespeitar o outro, caluniar o outro, desfazer do outro, criar injúrias são coisas ruins que nós produzimos, que nós que fazemos.
Por isso a minha prece hoje é que a gente olhe para o nosso coração, que a gente olhe novamente para as nossas preocupações, porque não tem sentido, às vezes, você criar uma confusão dentro da sua casa ou dentro da igreja por causa de coisas pequenas e nos esquecer e nos fechar diante de coisas mais graves, de coisas mais sérias, de coisas mais importantes no mundo. Nós vivemos numa igreja que está muito na onda de escândalos, sempre houve, mas agora está um pouquinho mais, porque entramos nos escândalos de ministérios públicos e investigação civil. A gente nunca associa, né? Mas um crime é um pecado, e um pecado acaba sendo um crime também. Mas parece que a gente desassocia essas duas realidades, né? Quando algum membro da igreja é condenado ou, ao mesmo tempo, é acusado de cometer um crime, a gente não coloca a esfera do pecado. Até porque nós atribuímos a esfera do pecado muito ligado às nossas questões morais. Viu? Mas ninguém pede perdão porque cometeu um crime de furar um sinal vermelho, viu? De andar em alta velocidade. A gente sempre atribui pecado às nossas questões mais pessoais, às nossas questões mais morais, mas a gente nunca pediu perdão, por exemplo, porque eu votei num candidato que roubou o país. A gente nunca pede perdão porque eu parei em lugar proibido. A gente nunca pede perdão porque eu peguei alguma coisa do local que eu trabalho e levei para minha casa. E hoje Jesus está nos chamando a essa atenção. Olha o que você tem no seu coração, porque é o que sai do seu coração que vai determinar que tipo de gente que você é. São João Bosco dizia, que nasceu em 1815 e morreu em 1888, dizia: se fizermos o bem, encontraremos o bem nesta vida e na outra. Então, que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa encontrar o bem nesta vida e na outra também, aquela que vai além. Eu sabendo que às vezes nós temos sentimentos de culpa, mas também temos muita inocência, de muita coisa que a gente faz não é porque a gente quer, mas guardemos isso no nosso coração. Vamos fazer o bem aqui, na esperança de que a gente encontre o bem aqui, nessa vida e na outra. Um abraço e até mais.